Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um vídeo de explicação. E hoje eu vou explicar para você qual que é a diferença entre você comprar uma ação de uma incorporadora e você investir num FI de desenvolvimento. Talvez você já tenha se deparado com isso, existem fundos de desenvolvimento que fazem obra, que desenvolvem um produto imobiliário, assim como incorporadoras. A primeira coisa que a gente vai conversar então é o que é uma incorporadora, o que é uma incorporação. Então a gente vai começar falando do que é incorporação para depois entrar no detalhe de quais são as remunerações que a incorporadora está fazendo, até para você poder decidir qual o risco que você quer tomar e aonde você quer tomar. Então vamos lá. Vamos começar pelo básico. Então, a primeira coisa que uma corporação faz é definir a localização, ou seja, achar os terrenos. Então, você acha os terrenos, você faz uma viabilidade do terreno, onde você define a área que você quer vender, qual que é o tipo de produto para aquela região. Então, tudo isso está na parte básica. Depois que você faz todo esse estudo, achou interessante, você entra nesse produto. Beleza, você entrou no produto, você tem que fazer um projeto básico já para fazer entrada na prefeitura. Então você faz essa concepção ali, você faz um projeto de concepção para fazer. Uma vez que você fez tudo isso, você já tem o seu produto e você inclusive já pode lançar. É nesse momento em que, depois que você faz essa primeira parte, e a licença é na prefeitura, é licença ambiental e bombeiros, por exemplo. Então depois que você passa essa primeira parte, que é a parte da incorporação, você vai para uma segunda parte, que é a parte de lançamento. Nesse momento, você pode definir várias coisas. Na busca do terreno, você pode fazer duas coisas que é chamado de permuta. Você tem dois tipos de permuta básico. Permuta física e permuta financeira. O que seria uma permuta física, Diogo? Você é o dono do terreno, dá o terreno e em contrapartida você vai receber, lá no final do projeto, você vai receber 3 unidades, dependendo do metro quadrado que você negociar. Ou seja, 1 para 2, 2 para 1. Enfim, você dá 1.000 metros e recebe 1.000 metros. Então isso já é uma consideração, essa é uma permuta física. Então você vai receber o produto final, ou seja, o prédio construído, vamos falar aqui de prédio, as unidades dos prédios construídos determinadas da sua área, já para você. Então isso é uma permuta física, você dá a sua área e recebe parte construída na mesma proporção, numa proporção um pouco menor ou maior, dependente da área. Beleza? Então isso já é uma consideração que você tem que fazer. Então a segunda questão é justamente uma permuta financeira, onde você... O que acontece? As incorporadoras normalmente não querem ter um investimento inicial alto, não querem comprar o terreno, porque elas vão ter muito gasto com obra e outras questões. Então, normalmente, o terreno, elas gostam de permuta física ou permuta financeira. E permuta financeira é basicamente alguém que compra o terreno e no final vai receber a mesma questão, só que pode ser que ela receba em dinheiro e não unidade. Isso faz. Um fundo que faz muito isso é o MXRF. O MXRF ele tem permuta financeira, ele compra o terreno para a galera construir e no final ele vai receber. Quando começar a chegar a fazer as vendas, ele começa a receber esse valor. Aí você pode colocar prioridade, pode colocar só depois do habits, e isso depende de como você vai organizar com a construtora para ficar bom. Mas sim, é possível. Permuta financeira, ou seja, você compra o terreno para eles executarem e no final você recebe. Então, quando a gente fala de VGV, que é o valor total das vendas, valor geral das vendas, quando a gente fala do VGV, a gente já tira essa permuta física e essa permuta financeira. Uma das duas você tira. Então, VGV, você pega isso. Beleza. Então, você já está com o produto elaborado, já tem o terreno, já tem o projeto, já está tudo. Então, você vai e faz o lançamento. Na parte do lançamento, precisa de quê? Você precisa de alguém que venda. Então, depois que você vende, você tem que fazer a gestão da carteira e depois que você vende, você tem que construir. Então, você tem que fazer a gestão da obra e fazer a construção. Não confunda, porque não necessariamente, a gente vai até falar isso um pouquinho na frente, que existem empresas de ação, por exemplo, a FISA, ela é incorporadora e construtora. Mas tem empresas como a Helbor, que ela é inclusive só incorporadora. Ela não quer construir, ou ela não precisa de construir, ela acha parceiros para fazer a construção. Ela é incorporadora, então ela define o projeto, ela faz todo esse design que eu comentei no começo,
e vai fazer. E ela vai selecionar. Aí isso ela pode definir também. Uma incorporadora, ela não necessariamente tem que controlar a carteira de venda. Ela pode passar isso para um parceiro local, por exemplo. Ela pode definir a área, comprar a área, fazer todo o projeto, mas definir que quem vai controlar, fazer a gestão, porque existe uma gestão de venda. Então quem faz a gestão de venda é justamente essa empresa local. Mas ela também pode tomar que muita gente acha que o principal do negócio é fazer a venda. Então a venda, a velocidade de venda, e isso é muito importante entender, velocidade de venda é o que mais importa, o que mais pode atrapalhar uma tira ou não. Por quê? Porque ele antecipa fluxo de caixa e você tem que desembolsar menos. Desembolsar menos significa que você vai estar ganhando mais dinheiro. Então, se conseguir receber quanto antes, melhor para você. Então, depois de que você fez o projeto, você começa a vender e começa a construir. Chega um ponto que você termina de construir, mas é claro, você não vendeu tudo. E aí tem duas opções. Ou você securitiza uma carteira, você tem que conseguir o Habits, né? Depois que você termina, você consegue o Habits, e aí as pessoas já podem morar, né? E aí você tem que vender o restante para fazer. Normalmente as empresas elas não querem manter isso. Então, de alguma forma, ou elas vão vender a carteira para um banco, ou elas vão vender a carteira para uma securitizadora, para um investidor aí. Então existe essa possibilidade. Mas e se ela não conseguir vender o ativo mesmo, o imóvel? Ela vai ficar com essa carteira ali no passivo. Isso acontece e vamos embora. Então, basicamente, esses são os processos que você tem numa incorporadora. Ou seja, o que eu já comentei, a construtora não necessariamente é ligada a esse processo. É que muitas vezes você pode obter. Então, aonde que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro na venda, né, na concepção do projeto. Ela ganha dinheiro na gestão da venda, ou seja, e a gestão da venda entenda como dois aspectos. A gestão da pré-venda, onde ela faz o lançamento e vende, e a gestão do meio que pós-obra também. Né? Parte do pós-obra é feito pela própria obra, mas existe a gestão do cliente de vendas que você tem uma carteira depois. Né? Tudo isso é feito por ele. Então você recebe parte do VGV para controlar isso e dependendo se você for eficiente ou não, você tem uma receita. Mas a maior parte da receita é justamente você ganha dinheiro pegando um produto e criando. Né? A construtora, você como construtora, ganha um percentual da obra construída. Se a obra for de 20 milhões, você ganha seus 10, 20% aí, dependendo do negócio, 15%. Isso depende do negócio. Eu já vi vários ranges aí. Tá? E dependendo do tipo de negócio, o range pode ser maior ou menor. Mas beleza, no geral, entre 10 e 15% a gente está num bom número aí. Então, se a obra é de 40 milhões, você vai receber 4 milhões para construir. E assim, fora o custo, né? O custo todo a incorporação tem que pagar. E aí, tudo bem. Beleza, então você já entendeu isso, você entendeu como funciona. Aonde entra o FI aí? FI entra permuta financeira e pega parte da venda final para receber, ou ele entra como sócio da SPE. Mas normalmente o FI não entra na concepção, ele já pega um projeto que já está concebido, normalmente, né? Ele pode entrar ali antes, não faz muito sentido para um fundo imobiliário entrar antes. Então normalmente o fundo imobiliário entra já com a viabilidade pronta, com os projetos básicos prontos, e já com tudo na prefeitura e bombeiro organizado. Porque aí que você tem que fazer é só fazer o lançamento. Você pode até demorar, pode construir um pouquinho, pode fazer algumas coisas. Mas normalmente você pega esse período aí, onde você vai ter que fazer desembolsos, e desembolsos para marketing, desembolsos para obra também. E é nesse ponto que entra. Então, assim, uma incorporadora, ela tem muito mais risco, porque ela que define. O fundo imobiliário, ele já pega um projeto mais mastigadinho, ele já pega numa etapa posterior. Então ele já pega o projeto pronto e decide se ele vai entrar ou não. E aqui ele já tem uma marca de tiro, uma marca de tudo, e a incorporadora, ela sabe assim, cara, eu não quero fazer com todo o capital, porque o que acontece? A incorporadora, normalmente, ela não usa capital próprio. Normalmente, ela pega capital no banco, e é por isso que uma incorporadora também, ela consegue ganhar mais dinheiro, porque ela consegue fazer muitas obras. Dependendo, é claro, ela tem que ver se a venda é possível. É essa a questão. Mas ela não faz isso com dinheiro próprio. Então ela consegue ganhar capital com o que a gente chama de spread. Ela pega dinheiro no banco a uma taxa, vai vender lá. Qual que é o risco dela? Ela não ter a velocidade de venda correta. Então, por que é muito mais arriscado você estar numa incorporadora? Por quê? Porque se não vender, ela não está fazendo com dinheiro próprio. Ela está fazendo com dinheiro do banco ou de terceiros. É essa a questão. Então, o básico disso é você entender que o fundo imobiliário não. O fundo imobiliário ele faz com todo o dinheiro e assim que entra resultado para o fundo,
ele distribui para o seu cotista. É mais seguro? Não, você está no mesmo risco do empreendimento. A grande diferença é que uma construtora que não vende, ela tem um problema porque ela começa a pagar mais juros, né, do negócio e começa a comer o lucro. Em compensação, você é o seu capital que está lá. A diferença é que você vai receber por uma demora mais para receber. Demorar mais para receber, sim, você está perdendo, mas você não está pagando juros do seu capital. Então, de certa forma, é muito menos arriscado você investir diretamente em FI no outro. Assim como os ganhos de uma construtora, por não trabalhar com capital ou trabalhar com bem menos o capital, ela consegue fazer muito mais investimento, porque ela se alavanca muito mais. Então o potencial de ganho dela é maior, só que ela não é obrigada a distribuir tudo isso via dividendo, e elas não distribuem, elas são muito alavancadas, as empresas, as incorporadoras normalmente são muito alavancadas, ou seja, pegam muito empréstimo por obra. Segunda questão, além de pegar, elas têm esse risco inerente delas, que eu já comentei aqui de alavancagem. Os fundos imobiliários já não, distribuem e assim, só voltando aqui na incorporadora, ela não tem obrigação de distribuir o lucro igual tem. Então assim, ela distribui o lucro, ela pode usar o lucro para pegar novos empreendimentos, para expandir. Você não tem escolha muito sobre isso. Se o conselho deliberar qualquer coisa, então qual que é a diferença? A diferença é a diferença real. Você não tem escolha nas decisões do fundo, ele não é obrigado a te pagar rendimento, ele não é obrigado a te pagar dividendo, ele pode sempre reinvestir se for deliberado isso pelo comitê, pelo conselho administrativo. Então, as questões lá. Então, você tem um risco maior, você tem um potencial de ganho maior, justamente por conta da alavancagem, mas você também não escolhe os projetos. É claro que em fundos imobiliários você não escolhe o projeto em si, mas o gestor já escolhe um projeto com uma definição, ou seja, se ele gosta daquela região X, ele já vai comprar naquela região X. Então o projeto já está meio encaminhado, com uma TIR mais definida, diferentemente do que quando o incorporador ele ainda está comprando o terreno, a negociação do terreno começa a ser importante, então tem outras esferas que ele começa a tomar um risco, ele começa a tomar um risco desde o começo. O risco legal, o risco de projeto inicial, de prefeitura, todos esses riscos estão muito mais para a incorporação do que para o fundo imobiliário. O fundo imobiliário, basicamente, é alguém que vai fornecer dinheiro para uma obra já definida. E toda vez que o fundo quiser aumentar o número de empreendimentos, ele tem que buscar capital com você, cotista. Então você tem um poder de escolha ou não. É claro que pro fundo imobiliário não interessa se o dinheiro vem de A e de B. Então se ele escolher, depois que você gostar dos 10 empreendimentos dele, ele comprar mais 5 ruins, você não vai ter escolha. Você vai acabar perdendo, sendo diluído pelo resultado desses 5 ruins. Isso não tem que... Então, sim, você tem riscos, só que seu risco são muito menor. Então, não tem alavancagem, o que é uma forma muito boa. Você ganha uma tira elevada, porque o maior ganho da incorporadora, sim, é essa parte de vendas e desenvolvimento. Então, você está junto com a maior parte, você perde um pouquinho, que eles ganham a mais em termos de gestão de vendas e a parte inicial, mas no grosso, no que você ganha mais, você está ali junto com eles para o negócio como se fosse um investidor. Tá? Então, para mim, você quer blindar a sua carteira em termos e gosta de desenvolvimento, eu acho que faz muito sentido você puxar esse desenvolvimento para você. Qual que é, talvez, os receios? Você não escolhe, você não é o gestor. Então, da mesma forma que numa incorporadora de mercado aberto, você também não escolhe, você não escolhe, é o gestor que escolhe. Só que a estrutura do gestor é totalmente diferente, né? E é muito mais fácil você sair, a liquidez é maior, você tem uma obrigação de receber mais resultado. Então, assim, você está correndo assim, muito menos risco de alavancagem, de quebrar, enfim, de perder todo o seu capital. Existem riscos? Existem, mas... Então, no final, é basicamente isso que você tem que entender. E aqui te dá uma bela de uma visão de ação de incorporadora versus fundos imobiliários de desenvolvimento, beleza? Aqui não é uma recomendação, eu não falo que vale a pena mais um em detrimento do outro, porque muito bem, se você quer, como eu falei, se você quer ganho de capital e quer potencializar seu ganho,
faz muito sentido você estar numa incorporadora. É por isso que tem incorporadoras. Agora, se você quer entrar num empreendimento e receber todo o seu lucro, fundos imobiliários faz mais sentido. Então, dependendo do seu objetivo, faz mais sentido. Se você quer participar de vários projetos e ganhando, recebendo um pouco de dividendos ou não, dependendo, é claro, da empresa, ela distribui ou não, então faz sentido você estar num ou no outro. Só que o potencial aqui, eu ganho muito mais por conta do potencial de alavancagem. Aqui eu tenho um potencial de alavancagem muito baixo, ou quase nulo, mas eu também tenho menos ganhos e menos... Os dois eu tenho pouco controle. O controle da escolha é do gestor e do outro é do conselho e dos gestores ali, dos diretores e tudo mais. Beleza? Eu acho que aqui responde a sua pergunta. Diogo, canal F Fácil. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e sempre dá uma olhada aqui no nosso programa de membros. Beleza? Diogo, canal F Fácil.